Então, olá, me chamo Yuri de Mello Araújo, eu sou graduado em Artes Visuais, licenciatura pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, né? E tenho especialização no ensino da filosofia pela Universidade Federal de Pelotas. A pedido da professora Suzana, que foi a minha orientadora no trabalho final da especialização do ensino em filosofia, e de um trabalho que foi feito em dupla, né, com o colega Ariberto, e que também é formado em artes visuais pela Universidade Estadual. Ele também é formado em moda pela Fevale e é mestre em educação, não, mestre em poéticas visuais pela URGS. Ele não pode contribuir aqui com esta fala porque está com muita demanda, né? Ele está com 40 horas na escola. Ele me mandou aqui numa mensagem. Então, professor em atividade, vocês sabem como é, né? É sempre bastante corrido. Então, eu vou falar um pouco do nosso trabalho, que foi orientado pela Suzana. Eu vou procurar ser um pouco objetivo, espero não me estender muito e também espero que não fique muito monótono, né? Cansativo de acompanhar. Quem se interessar e quiser ler o trabalho completo, ou acredita que pode adquirir alguma contribuição a partir dele, daí pode pedir para a professora que ela encaminha, né? Certo? Então, nosso trabalho investigou as possibilidades e contribuições para a transposição da filosofia nas aulas de arte, a partir de recursos da cultura visual, como uma história em quadrinhos e uma série de streaming, visando promover o pensar multicultural crítico. O nosso trabalho foi intitulado de Trabalhando Filosofia nas Aulas de Artes por meio da Cultura Visual. Então, nosso trabalho surge do desejo, enquanto professores de artes visuais, em ter um diálogo sobre as possibilidades de transposição didática da filosofia nas aulas de arte, e esse interesse surgiu a partir de reflexões que foram suscitadas no curso de especialização do ensino de filosofia da UFPEL. E ao observar que a arte e a filosofia são próximas e guardam muitas relações, a gente pensou que muitas já são exploradas, né? E outras ainda são possíveis de serem desenvolvidas, né? Mais aprofundadas, enfim, observadas sobre outra perspectiva. Então, dessa forma, percebendo a necessidade de contextualizar o ensino de arte e de filosofia com a realidade de vida dos estudantes, nós buscamos refletir sobre uma prática educativa de parceria entre essas duas diferentes áreas de saber, a fim de que o pensar filosófico e o pensar em arte sirvam como provocadores de reflexão para o pensamento crítico sobre questões cotidianas no âmbito da cultura. Então passando agora a algumas problematizações que orientaram a construção da nossa proposta de estudo. Quais as relações são possíveis entre arte e filosofia na escola? Como trabalhar a filosofia na aula de arte? Como abordar as questões filosóficas em articulação com questões do cotidiano cultural na aula de arte? E quais relações são possíveis entre arte e filosofia a partir da abordagem cultural? Então, a partir dessas problematizações, nós chegamos aos objetivos específicos. E como objetivos específicos, nós apontamos estabelecer relações entre as disciplinas de arte e filosofia através de uma abordagem cultural crítica, explicitar as possibilidades de transposição didática da filosofia nas aulas de arte a partir da cultura visual. Para quem quer uma dica, é o Fernando Hernandes, né? Cultura visual tem o Fernando Hernandes. Ao final da apresentação eu vou deixar algumas referências e daí vocês podem retomar, né?
Então, como terceiro objetivo específico, nós apontamos analisar as contribuições de uma história em quadrinhos e uma série de streaming. A série e o quadrinho eu vou postar mais para frente ali umas imagens. A história em quadrinhos é sobre o Capitão América Negro e a série é o Falcão Negro e o Falcão Negro, isso. Mais à frente eu aprofundo um pouco mais, né? Então, usando esses dois recursos da cultura visual para trabalhar questões filosóficas nas aulas de arte e desenvolver o pensamento multicultural crítico. Então, com base nesses objetivos específicos, nós dividimos o trabalho em 3 partes, né? Um diálogo entre arte e filosofia e a abordagem cultural crítica é a primeira parte. Aí seguida por cultura visual e suas possibilidades de transposição filosófica e encerrando com a apresentação de uma proposta que foi construída por nós de exercícios filosóficos nas aulas de arte, utilizando a história em quadrinhos e a série de streaming, e as possibilidades para uma abordagem filosófica na aula de arte. Então essas partes vão ser desenvolvidas a seguir. Então, só para situar vocês, aí em cima temos o quadrinho do Capitão América Negro, né, que é tido como o primeiro super-herói do mainstream americano, o primeiro super-herói negro, né, foi criado em 1966, que é uma experiência derivada lá segue a mesma história do Capitão América original, né, mas é uma experiência que acontecia em outro lugar. Mais à frente eu aprofundo o porquê dele e da escolha dele, dessa história em quadrinho, né? E abaixo tem a série de streaming, que é o Falcão e o Soldado Invernal, que também aparece o personagem, né? Essas 2 séries. Então, por isso, só para situar, né, nas imagens. E daí, passando agora para a proposta de trabalho, um quadro assim para exemplificar, né, o que nós pretendemos executar lá no final. Então, com as atitudes filosóficas nas aulas de artes a partir do Capitão América Negro. Nas aulas de artes, que dá um total de 12 aulas no nosso projeto, né, sendo uma aula de 50 minutos por semana. Nós pensamos numa turma de 9º ano e o objetivo é estimular os educandos a exercitar o filosofar, ao analisar, se posicionar e intervir no mundo. E quem sabe, dessa forma, contribuir com a diminuição das situações de injustiça e opressão. Então, nós consideramos que com essa proposta de trabalho que foi desenvolvida por nós, dá para trabalhar a ética, o mito da democracia racial, a falácia da meritocracia, a branquitude, o racismo estrutural, a representatividade, o dilema da dupla consciência, as narrativas históricas, o perigo de uma história única e o trabalho e consumo, a lógica do trabalho e do consumo. Então, passando ao primeiro capítulo, que nós intitulamos de Diálogo entre Arte e Filosofia e a Abordagem Cultural Crítica, nós deixamos que nossa intenção é a de desenvolver uma prática educacional de arte e do fazer filosofia conectada com as situações do mundo contemporâneo. Por isso a escolha da história em quadrinhos e uma série de streaming, né, que são objetos presentes na vida de todos os jovens praticamente, abordando os temas do cotidiano e tido como os polêmicos, tais como a ética, a estética e política, procurando manter um enfoque no contexto brasileiro, mas de um modo possível para o ambiente escolar e que cause efeito no pensar dos educandos. Dessa maneira, nós pretendemos transitar entre as disciplinas de filosofia e arte, entre o que é tido como o informal e o rigoroso, entre o que é dito como cultura popular ou de massas, ou aquela cultura que é considerada à margem, né? E a cultura que é tida como erudita, para tecer uma abordagem cultural crítica. Concordamos com a perspectiva de Rouault e MacLean, que consideram que a educação
que não está enraizada nas realidades dos estudantes, em alguns casos é violentamente alienante a eles. Então, assim sendo, pretendemos abordar os conhecimentos filosóficos nas aulas de arte, nossa área de formação e atuação, para desenvolver práticas pedagógicas que façam sentido aos educandos e possibilitem compreender os acontecimentos históricos, as relações de poder, os processos e os mecanismos de transformação e manutenção de estruturas sociais, as políticas, econômicas e culturais, ao longo do tempo e em diferentes espaços da vida. Então, diante disso, almejamos construir uma prática em que o pensar filosófico, estimulado nas aulas de arte, por meio das provocações filosóficas, façam algum sentido para os educandos, ao abordar as questões do cotidiano e do dia a dia, que o exercício filosófico sirva como um instrumento pedagógico para os educandos, para que eles desconfiem do mundo, tal como o conhecem, e possam modificá-lo, tornando, quem sabe, mais plural, mais inclusivo. Então, para isso, consideramos a cultura visual um dispositivo pedagógico que serve para relacionar conceitos e imagens, e saberes teóricos e saberes do cotidiano, bem como aquilo que vem do saber filosófico e aquilo que vem do saber artístico, para analisar de modo crítico os contextos históricos e as questões locais, com conexões afetivas e existenciais, e principalmente ligado às atmosferas estéticas e políticas evocadas no contexto escolar por meio de interpretações críticas. Para isso, nós nos apoiamos o tema da cultura, ganhou espaço nas aulas com os parâmetros curriculares, nosso PCE, acrescentado pelo Ministério da Educação, e que tem por base a ideia de pluralidade cultural como conhecimento e a valorização de características étnicas e culturais de diferentes grupos sociais que convivem no território nacional. Está lá na página 121 do PCN. Então, desde então, as escolas do país assumem essa discussão como necessária. Porém, passados mais de 20 anos, podemos notar que os temas ainda são tratados como superficialidade na escola. Muitas vezes não provocando incômodo, não fazendo sentido, não desacomodando os educandos. Então, nós tomamos como base para outro pensar nas aulas o que dizem o Roy e o McLaren acerca das necessidades de que as salas de aula multiculturais e democráticas devem ser capazes de reconhecer como a mídia popular instila valor e normas específicas, que mantêm um status quo da supremacia branca, enquanto marginaliza os estilos de vida dos não-brancos na América. Posto isto, reconhecemos que não basta que haja um reconhecimento da diversidade como parte da identidade nacional brasileira e que essa se evidencia nas comidas, nos sotaques, nos hábitos de vestimentas, nas danças, nos traços fenótipos, etc., no qual a inexistência de conflitos raciais é dada como uma realidade óbvia e sem maior necessidade de discussão, bem longe da realidade onde ainda se faz necessário. Então, essa perspectiva é fantasiosa e cruel, haja vista que o fato de sermos uma sociedade de várias culturas não garante uma educação multicultural. Inclusive, pode-se manter as estruturas de poder e exploração, por meio da reprodução dessa perspectiva acrítica, uma perspectiva alienante, que não faz sentido, um reproduzir mecânico. Então, de modo que os grupos não brancos não se percebem, ou muitas vezes não querem se perceber, identificados e representados pelo que a cultura, que é imposta como hegemônica, diz que eles são ou não.
Passando ao segundo capítulo do trabalho. Cultura visual e suas possibilidades de transposição filosófica. A transposição didática para Chauvelin é o processo que ocorre quando um conteúdo de saber que tenha sido definido como saber a ensinar sofre, a partir de então, um conjunto de transformações adaptativas que irão torná-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que faz de um objeto de saber a ensinar um objeto de ensino é chamado de transposição didática. Então, tendo isso em mente, nós tomamos como possibilidade pedagógica os saberes que podem ser promovidos por meio da atividade filosófica nas aulas de arte, a partir da cultura visual. Então, nós consideramos a cultura visual como um mecanismo bastante rico para aproximar a arte e a filosofia daquilo de produção audiovisual que é comum aos educandos. Então, tomando como base o Fernando Hernandes, entende-se que a cultura visual se refere a uma diversidade de práticas e interpretações críticas e sociais em torno das relações entre posições subjetivas e as práticas culturais e sociais do olhar. Assim, nós entendemos que as imagens do cotidiano são disparadoras para movimentar e desacomodar nosso pensamento e operam na criação de modelos de ética e estética, nos modos de viver e na construção da cultura da qual participamos, e somos ou estamos sujeitos. Desse modo, entendemos que a referência de valores e as identidades sociais e individuais são construídas e comunicadas pela cultura, sobretudo a cultura visual. Dessa forma, quando, por exemplo, um estudante, ao ser exposto à linguagem das artes, pode fazer uma leitura de uma pintura de uma maneira, um outro estudante pode efetuar outra leitura, em acordo com sua bagagem cultural. Cada sujeito apresenta sua leitura, nem certa e nem errada. As pessoas simplesmente formam olhares a partir de suas referências pessoais, sociais e acadêmicas, que as influenciam de um modo inconsciente. Daí a possibilidade de aberturas, de revisitar e repensar essas posturas, esses posicionamentos, essas reflexões, Então, diante disso, nós reconhecemos que o papel desempenhado pela arte, pela imagem na cultura social e nas instituições educacionais não é o de simplesmente refletir a realidade, e sim o de problematizar a diversidade de sentidos produzidos, reproduzidos e até de recriar ou criar outros e novos significados, revisitando, Então, nessa conformidade, mesmo que indivíduos de um mesmo grupo ou comunidade possam conviver com as mesmas imagens, cada um interpretá-las de modo diferente, é possível a criação de brechas para outros olhares, para o diverso e até para transformar a realidade e construir novas culturas. Conforme aponta o Sérvio, as imagens importam. Elas não somente refletem a realidade ou um contexto. Nossa relação com as imagens afeta e constrói percepções, formas de agir no mundo e sobre nós mesmos, influenciando em concepções e compreensões. Ou seja, somos sujeitos às relações de poder que determinam como a gente age no mundo. Assim, as imagens são intrinsecamente conectadas à política e às relações de poder. Mas é preciso apropriar-se das produções da cultura visual e mobilizá-las para fomentar novas leituras da história da arte, da humanidade, brechas em leituras cartesianas, tradicionais e descontextualizadas. Nós, como docentes de arte, não podemos desconsiderar essas possibilidades e precisamos assumi-las. De tal maneira, observamos que, ao trabalhar com aquilo que é comum aos alunos, por meio da cultura visual, estamos abordando coisas que os afetam e que envolve a capacidade dos educandos de sentir e de se emocionar. Aquilo que os educandos têm por afetos e admiração,
em que já há uma relação mais íntima, aquilo que lhes é comum. Por esse ponto, surge a possibilidade de construção de um conhecimento que seja fluido, como uma brincadeira, mas levada a sério, pelas associações do cotidiano. Então chegamos na terceira parte do artigo. Uma história em quadrinhos e uma série de streaming, e suas possibilidades para abordagem filosófica na aula de arte. Nessa sessão, nós optamos por apresentar uma proposta de trabalho para exemplificar tudo o que discutimos até aqui, visando elaborar por meio de um conjunto de práticas como se pode realizar o estímulo à construção do olhar dos educandos com a cultura visual. Essa proposta não deve ser entendida como uma receita pronta, para fácil reprodução e sem maior reflexão. É, antes de qualquer coisa, um exercício que convida a construir outras e novas possibilidades de aula. Então, nós observamos que, em alguma medida, as histórias em quadrinhos são presentes em livros didáticos e utilizadas como uma ferramenta de contação de histórias, letramento e de narrativas visuais, por parte dos professores no processo de aprendizado em sala de aula, desde os anos iniciais até o ensino médio, e também são bastante populares entre as crianças e os jovens. Dadas essas aproximações, nós optamos por desenvolver uma proposta com vistas a contextualizar o personagem da história em quadrinhos selecionada por nós, por conta de suas possibilidades para discussões necessárias e urgentes acerca de problemáticas sobre o racismo estrutural e as questões de manutenção do poder. A narrativa de ficção do super-herói e dos problemas sociais vividos pelo personagem serve como disparadores de exercícios filosóficos para problemas estruturais da nossa sociedade. Por isso a escolha dessas duas ferramentas, a história em quadrinhos do Capitão América Negro e a série de streaming do Gavião e Falcão. Então, ao desmembrar os fatos que serviram de motivo para a construção dos personagens de HQs, é possível mostrar a necessidade de representatividade negra. Com isso, indicamos que a representação negra entraria como uma pauta das aulas, bem como a narrativa de Vitória conhecida e mais disseminada sobre a Segunda Guerra, que entra como um motivo filosófico de revisão, indo então de encontro àquilo da questão da história única. Então, como aponta Chimamanda, no sentido de que a única história cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas é que eles são incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. Assim, apresentaríamos essas contradições e encobrimentos, com um debate acerca dos perigos de uma narrativa única e o aspecto falho que criamos em nossa mente a partir daquilo que consumimos, seja filmes, livros ou outras mídias. Depois das problematizações que surgem do vídeo disparador, que é a propaganda lá da série de streaming, e pelo breve recontar de pontos específicos que tratamos dos perigos de uma narrativa única, pretende-se relacionar pautas que surgem do seriado norte-americano e que são construídas com um objetivo expansionista, mercantilista e colonial. A finalidade é a de dialogar com os educandos sobre como essas questões são reproduzidas dentro de existências hierárquicas de poder em sociedades colonizadas, como é a brasileira, e são as latino-americanas. Então, aí, na etapa final do projeto de ensino, nós intencionamos desenvolver com a turma um conjunto de atividades sobre práticas de semiótica. Essa atividade pretende a execução de competências próprias da disciplina escolar de arte, por meio de trabalho com produções artísticas, que expressam e comunicam ideias, valorizam percepções e diversificam a linguagem artística. Então, a partir dessas experiências artísticas e estéticas, junto da turma,
seriam discutindo por meio de exercício filosófico, opiniões, ideias e preferências acerca de se o personagem escolhido por um grupo poderia ser enquadrado em nosso tempo social histórico como um super-herói ou ainda um herói com acordo com a oportunidade ou um contexto específico, ou sendo de oportunismo, ou talvez estando mais para algum tipo de vilão. Enfim, apresentamos a organização dos conhecimentos escolares por temas gerados via HQ de super-heróis, que envolvem relações raciais próprias da realidade social, como um encaminhamento metodológico para desenvolver uma abordagem multiculturalista crítica na escola. Então, amparados em Rio e McLaren, ao articular a cultura cotidiana de vida dos educandos, a fim de fazer sentido pedagógico e não mera transmissão de conteúdos escolares desconexos da vida real. O contato com a cultura visual representada em imagens de uma história de super-heróis de ampla divulgação midiática na atualidade, na proposta do nosso plano de aula, serve como ferramenta pedagógica para que os educandos possam compreender acontecimentos históricos, relações de poder, processos e mecanismos de transformação e manutenção de questões sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo, e em diferentes espaços, não só da escola como da vida. Pois o exercício filosófico possibilita refletir, interpretar, contextualizar, desenvolver argumentos e questionar algumas vezes antes nem pensados como problema, tão pouco como algo a ser problematizado. A ausência de problemáticas como as relações raciais no contexto educacional acaba por manter a naturalização e o desconhecimento sobre tais temas, não rompendo-os. Compreendemos que é parte do papel da educação assumir o quão é grave a exclusão e o silenciamento de certos grupos e suas vozes. Então, posto isso, eu vou passar um exemplo para finalizar. Bom, então agora eu compartilho com vocês nosso quadro com as propostas de exercícios filosóficos nas aulas de artes. Eu não vou ler todo ele, tá? Quem tiver interesse, daí pede para a professora que ela repassa. Aqui a gente descreveu toda a metodologia das atividades num projeto que envolve 10 aulas, tá? Tendo tudo descrito, explicadinho ali. Então, aula 1, a gente vai exibir a série, algumas partes no caso, né? Disponibilizar o link para os alunos. Aí depois tem o segundo momento, que a gente realiza um diálogo envolvendo com os personagens, né? Para colher informação que vem da turma sobre as interpretações, e isso dando abertura para debater e levantar algumas interpretações do vídeo que envolvem a origem do herói, né? Capitão América Negro, o Isaiah Bradley, e então essas primeiras interpretações da turma servem para contextualizar e problematizar o que será usado ao longo das aulas, né? Então, depois da turma expor as interpretações, conhecer o personagem, o contexto, a origem e tudo que está ali explícito no vídeo selecionado, a gente pega os principais pontos, né? Segunda Guerra, que é onde se passa a história, né? Do personagem, a reclusão dele, e que um primeiro momento foi forçada pelo governo, e depois, em seguida, a desilusão dele, né? Com a sociedade pela qual ele lutou para defender. E daí nisso encerra com um movimento de catarse que coloca o personagem numa crise, diante do dilema da dupla consciência. Então, como proposta daí para essa aula, a gente coloca as impressões dos alunos, né? Deixa registrado num caderno ou numa foto, e
e reutiliza nas próximas aulas, né? Desenvolve, aprofunda. Então, no caso, teria a aula 2, que daí a gente retoma as interpretações dos alunos, depois endossa com aportes teóricos, né, com referenciais teóricos, a Chimamanda, o Dubois, entre outros, né? Então, daí tem o segundo momento, que é acerca das representações visuais dos períodos históricos que servem de motivo para a história do Capitão América Negro. Então, aqui os educandos terão que procurar as imagens e respondendo algumas questões, né? Quem está representado nas imagens da Segunda Guerra? É possível encontrar homens negros? Como estão representados? Como os indivíduos brancos são representados nos livros de história, né? Ou nas imagens que estão mais acessíveis na internet mesmo? E quem segura a bandeira em posse de vitória, em pose, né? Pose da vitória, nos quadros da vitória? Qual bandeira que está representando, quem está derrotado, quem aparece lutando, alguém aparece chorando, existe figura de mulheres em campo de batalha, onde estão as mulheres, quais as propagandas da época de 1930 até 1947, quem está nelas, o que representam e vendem, para qual público intencionam vender, existe algo de Brasil. E daí todas essas pesquisas podem ser feitas na internet ou mesmo nos materiais disponíveis na escola, né? Os livros, as revistas, os gibis, as histórias em quadrinhos, os livros didáticos, enfim, e fazendo isso em grupos. Então aqui tem tudo bem detalhado, cada aula, né? E aí depois, uma terceira aula, a gente retoma tudo isso que eles pesquisaram na aula 2 e tudo que interpretaram na aula 1 e vai colocando no quadro, né? Estabelecendo relações por aproximação ou diferença, por exemplo, quando as impressões, cabe uma argumentação do Capitão América Negro quanto aos apagamentos da história dos negros, encontramos indivíduos das maiorias minorizadas em condição de herói. Quem está ocupando essa representação? Com base nos materiais pesquisados, é possível estabelecer uma ideia homogênea de representação visual? O que dizem as propagandas? Por que dizem? Para quem dizem? E o que falam, né? Então, essa apresentação daí de tudo que é recolhido e tal, a turma prepara, né, cada um em grupos de 5 pessoas e assim vamos desenvolvendo. E daí na aula 4 tem um maior aprofundamento acerca dos eventos históricos, né, específicos que servem de motivo para a criação do Capitão América Negro. Então daí teria a exibição de imagens do esquadrão de aviadores formados por negros e latinos, que é chamado de Armada de Tuskegee, que tem até o filme, né? E a contextualização histórica, bem como os desdobramentos e a exibição do genocídio experimental, que também é conhecido como o Estudo de Tuskegee, que é na mesma cidade dos aviadores, né? E que aconteceu no estado do Alabama, lá nos Estados Unidos. Então, entre os 1932 a 72, por meio de imagens previamente selecionadas, procuramos estabelecer relações desses dois acontecimentos históricos e seus desdobramentos com outros eventos antiéticos, como a necropolítica na falta de investimento para o tratamento de Covid, né, que tivemos aí no governo passado, ou a falta de políticas públicas que gerou uma distorcida interpretação por parte da população acerca das vacinas. Evento que repete, ainda que menor violência, a revolta das vacinas, né? Foi uma revolta das vacinas deste século, enfim. Então, também o encobrimento das populações negras como influenciadores diretos no desenrolar das histórias por meio de atuação em guerra, como o massacre de Porongos, por exemplo.
Então todo o material dessa aula previamente preparado em exposição no Datashow. Aí depois, aula 5 e tal, vai desenvolvendo nesse sentido. Lá pelo fim, a gente pega e tomar como base os critérios e apresentações que foram apresentadas e registrados na interpretação da primeira, terceira e quarta aula, porque escolher algum personagem histórico, né? Porque esse personagem, o que representa, que período, para quem, como está representado, alguém junto, como é representado, que lugares ocupam, se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é rico, se é pobre, por que foi escolhido, o que esse indivíduo fez, o que não possibilitou que o fizesse, o Estado, ou monarquia, ou condição social, os conflitos, né, qual foi o impeditivo, ou o que conduziu, né, ou o interesse, enfim. Eles teriam de escolher algum personagem histórico. Depois, eles dariam uma roupagem de herói para esse personagem, né? Desenvolvendo uma representação visual com ele, né? Por meio de recorte, ou desenho digital, ou colagem, né? Pegar alguma fotografia, enfim, de um personagem e dar uma roupagem de herói para ele, né? Um traje de herói, melhor dizendo. E daí então teria a exposição, né, dos critérios dessa escolha entre a turma e que lugar ele poderia ocupar em uma história em quadrinhos, colocando esses personagens históricos com uma roupagem de herói, com um traje de herói, poderes de herói, enfim, numa história em quadrinhos. Que lugar esse personagem histórico, de fatos, né, histórico, ocuparia numa história, né? Então, os critérios de escolha para mais um debate entre a turma, e daí cada grupo trabalha na construção de uma narrativa com os personagens representados e em um texto de uma ou duas folhas, mantendo os grupos das contribuições. E o final a última aula seria destinada à leitura das histórias elaboradas pelas turmas, pelos grupos, né? Com esse personagem histórico como um personagem de quadrinhos, de herói. Então é isso. Daí depois nós temos a avaliação, as avaliações, né? Descrito ali no nosso quadro, que eu não vou ler todo ele, como eu falei antes, e encerramos por aqui, tá bom? Então é isso, eu agradeço todos, quem ficar com interesse ou com dúvidas, ou quiser aprofundar, daí pode entrar em contato com a professora, que ela passa o nosso trabalho. Tá bom? Obrigado, e é isso.